Talvez você tenha aprendido que sentir nojo é feio e por isso até que nós usamos em um tom de crítica a palavra nojento. Mas você sabia que o nojo é uma emoção básica muito importante e que é essa emoção que pode nos proteger de perigo? Eu sou Fernanda, sou psicóloga clínica especialista em terapia cognitivo-comportamental e nesse vídeo eu vou te contar mais sobre essa emoção e como que ela influencia nossas vidas. Então fica aqui comigo para você entender como o nojo pode tanto nos proteger quanto nos limitar. Esse vídeo aqui é uma continuação da série sobre emoções, então eu vou te convidar a assistir aos outros vídeos sobre raiva, medo, ciúme e muitas outras emoções. Inclusive tem vídeo também explicando a importância de todas essas emoções para nossa sobrevivência. Então vai lá e assiste para você nunca mais sair falando bobagem sobre isso. Mas como o assunto aqui é nojo, então vamos lá. O que é o nojo? O nojo é uma emoção que aparece sempre que nós sentimos uma forte repugnância por algo, por alguém, ou também por alguma situação que seja asquerosa, ofensiva ou nociva para nós. A gente pode, inclusive, usar o termo repulsa como semelhante, principalmente quando se tratar dessa aversão a contextos que envolvem pessoas. Por exemplo, nós vamos sentir nojo diante de alimentos estragados. E isso pode envolver tudo que representar esse estragado, desde um aspecto mais visual desse alimento, como o cheiro, como a textura, como o sabor dele também, ou a gente pode sentir nojo de lugares ou objetos sujos ou contaminados. Então, por exemplo, tem pessoas que sentem muito nojo de entrar com um sapato da rua em casa, ou então de ficar com aquela roupa que saiu de um hospital, ou até mesmo de encostar ali em lugares que talvez esteja mais melequento. Além disso, a gente pode sentir nojo de estímulos corporais, como por exemplo alguém escarrando, ou de relações interpessoais, quando, por exemplo, alguém faz algo ruim que conflita com os nossos valores morais. Então, como, por exemplo, uma pessoa importunando sexualmente alguém. E por fim, tem aqueles nojos que são mais peculiares, que tem a ver com a nossa história de vida. Então, por exemplo, ter nojo de sapo, de barata, de alguma comida, mesmo que ela não esteja estragada. E aí é bem criativo, as pessoas podem desenvolver nojo de diversas situações. Quando você está sentindo nojo, você não tem dúvidas do que você está sentindo. Tem outras emoções que a gente chega até a ter dificuldade de identificar, pode confundir uma com a outra, mas o nojo ele é bem mais concreto. A gente reconhece rapidinho quando a gente está com nojo. Isso porque, quando nós estamos sentindo ele, o nosso corpo reage de uma forma muito peculiar. Então, provavelmente vem aquela expressão de rejeição do tipo, credo, que nojo, e já logo a gente vai querer ficar longe daquilo. Então, o nojo ele vem também acompanhado de movimentos de afastamento daquilo que está causando nojo. E além disso, tem pessoas que podem sentir ânsia de vômito, inclusive tem algumas que podem chegar a vomitar de verdade. Só como curiosidade aqui, alguns estudos mostram que o nojo é uma emoção mais tardia em nós, que ela começaria a se manifestar ali por volta dos 2 anos de idade, depois do treino do banheiro da criança. Ou seja, a gente tem mais dificuldade de identificar essa emoção muito novinho. E isso faz com que a gente possa sugerir que é uma emoção aprendida. Inclusive, você pode adquirir nojo de alguma coisa no meio do caminho. Então, por exemplo, eu sempre comia pizza 4 queijos, até que um dia eu comi e eu passei muito mal, mas muito mal mesmo. E desde então, tudo que tiver 4 queijos ali na minha frente ganha um aspecto repugnante para mim. Então, foi aprendido. Uma outra curiosidade é que essa emoção ela é mais prevalente em mulheres do que em homens. E além disso, o nojo ele é influenciado por diferenças culturais e também por aprendizado. Então, por exemplo, no Brasil, é comum a gente comer coração de galinha em miúdos, mas em outra cultura isso pode ser visto como algo nojento. Já aqui, a gente não tem o costume de comer cachorro, enquanto em alguns lugares da Ásia, as pessoas comem cachorro. Eu não gosto nem de pensar nisso, mas é verdade. Então, é isso. O nojo, ele também pode ser, algo pode ser considerado nojento em uma cultura e não em outra, e isso faz com que essa emoção surja ou não num mesmo contexto para diferentes pessoas. Eu já trouxe aqui alguns exemplos, mas o nojo, ele pode ser desencadeado por várias situações, e nós classificamos 4 principais iniciadores de nojo para nós. Eu já falei disso agora há pouco, mas só para deixar mais claro.
O nojo ele pode aparecer em contextos de uma higiene pobre, como, por exemplo, alguém sujo ou algo que está contaminado. Também em contextos de conflito moral, como, por exemplo, um sexo inapropriado, por exemplo, uma situação de estupro, de pedofilia, de zoofilia, de incesto, sabe? Aquela repulsa enorme que a gente sente só de imaginar alguma aproximação sexual com alguém da nossa família. Então, é isso. Um outro iniciador de nojo é quando nós temos alterações corporais. Sabe quando vem aquela repulsa, quando nós vemos uma ferida, um machucado, sangue, ou até mesmo tipo algum aspecto de doença que gera um desconforto? Então, e o último iniciador tem a ver com o contato com a morte. Então, quando a gente está diante de um cadáver ou de algo morto, geralmente isso desperta um nojo e uma repulsa em nós. Então, esses são os principais iniciadores de nojo para nós. Eu já falei aqui em outros vídeos que todas as emoções elas têm uma função para nós. Por isso que todas elas são importantes. O nojo, apesar dele ser uma emoção desconfortável, ele não é uma emoção ruim. Ele tem a função de nos proteger. Então, por exemplo, é um nojo que nos protege de ingerir alimentos contaminados e estragados, o que evita que a gente passe por uma intoxicação alimentar ou que a gente fuja de algumas doenças. Então, por exemplo, se eu vou ao banheiro público, é importante que eu tenha nojo em algum nível para que eu tome alguns cuidados de higiene, como, por exemplo, lavar minha mão, e assim eu vou me mantendo mais saudável, senão eu posso me descuidar e ser contaminada de uma forma desnecessária. E também é um nojo ou a repulsa que sinaliza situações que podem ferir o nosso sistema de valores. Então, ajudando assim a gente a evitar situações que nos expõem. Por exemplo, eu me afasto de pessoas e de lugares que são moralmente conflitantes para mim. Então, ficou claro aqui qual é a importância do nojo para nós? Mas nem tudo são flores, então a gente pode também sim ter problemas com nojo se ele se torna mais desadaptativo pelo exagero ou por ele estar ali fora do contexto. Então, por exemplo, ter nojo de pegar qualquer coisa no mercado, de encostar numa maçaneta ou de encostar em pessoas de um modo geral, ou quando pelo nojo existe ali aquela necessidade de ficar se limpando o tempo todo, limpar tudo em excesso. Esse tipo de nojo exagerado, ele pode impedir que a gente experimente novos alimentos, situações e experiências que são importantes para nós, para o nosso desenvolvimento. Porque imagina só que tudo que você vai comer você sente nojo. Ou se o tempo todo você fica com a necessidade de se higienizar. Aí a coisa ela vai tomando uma proporção enorme e vai se tornando insustentável. E você começa a ter prejuízo na sua vida por isso. Então o nojo ele é importante, mas também tem que ter atenção na proporção que ele está tomando na sua vida, tomando a sua atenção e também em que contexto que ele está aparecendo. Mas se você já encontra problemas para lidar com o nojo, a melhor forma que você tem de trabalhar ele em você é realizando o processo de dessensibilização e uma exposição a estímulos aversivos. Então, por exemplo, se eu tiver uma repugnância a alguma questão social, eu posso me tornar uma pessoa muito preconceituosa. Então é importante que eu me aproxime dessa questão e eu me disponha a dar significados diferentes para isso. Então eu posso aprender coisas diferentes a respeito desse estímulo, que a princípio era aversivo, e aí ele deixa de ser tão aversivo para mim porque eu vou entendendo melhor sobre ele. Ou também eu posso ter nojo de lugares públicos e é importante que eu vá aos pouquinhos me expondo a esses ambientes, evitando toda hora a higienização para eu não me tornar refém dessa emoção. Ou também eu posso ser uma pessoa muito nojenta para a comida. E então eu preciso me expor a esses estímulos. Então eu posso tentar umas apresentações diferentes desses alimentos para que eu possa então expandir os meus limites e não me fechar ali no meu repertório. Enfim, eu espero que tenha ficado claro que o nojo é uma emoção super importante para nossa sobrevivência, mas que ele precisa ser manejado adequadamente para que ele não nos limite, para a gente não virar um problema, o nojo na nossa vida e para que também não vire um problema para as nossas relações. Então o nojo ele tem que ser dosado na nossa vida. Bom, eu vou ficando por aqui, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Não deixe de assistir aos outros vídeos sobre emoções que já tem aqui no canal. E não esquece de deixar o seu gostei para que eu saiba que esse conteúdo foi útil e continuar trazendo mais conteúdos assim por aqui. Também não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação de vídeos novos por aqui. É sempre bom bater esse papo com você. Até uma próxima. Tchau, tchau.